Muito bem, meus irmãos, aqueles que permaneceram, vão abrir as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Hoje nós leremos os versos 6 a 11. Primeira de Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. Para aqueles que estão nos visitando ou nos acompanhando aí pela internet, saibam que nós temos o hábito de pregar uma série de sermões num livro da Bíblia. A gente começa lá no início do livro e vai meditando nele até o final. Então, já há alguns meses nós estamos na primeira epístola de Pedro, estamos já chegando ao final dela. Hoje leremos os versos 6 a 11 do capítulo 5, eu leio, você acompanha aí silenciosamente, e a minha sugestão é que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar aí com os seus olhos na sua Bíblia, enquanto a gente se esforça para explicar o sentido do texto, ok? Diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão dessa passagem. Senhor, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo agora trabalhe neste que fala, trabalhe naqueles que ouvem, abrindo o entendimento, iluminando a mente, o coração, a fim de que possamos ter um bom entendimento, uma boa compreensão do sentido destas coisas que acabamos de ler. Que o Espírito Santo também trabalhe no nosso coração, convencendo-nos do nosso próprio pecado. Se houver em nós algum caminho mau, alguma coisa torta que precisa ser acertada, que o Espírito Santo mostre agora, por meio da tua palavra. Que o Espírito Santo também convença a cada um de nós que a tua palavra é fiel, é confiável, é a verdade. Ajuda-nos, ó Senhor, tornando a palavra viva e eficaz nos nossos corações. Faze isto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que é a palavra eterna que se fez carne e habitou entre nós. É em nome dele que nós oramos. Amém. Como reagir quando
coisas ruins acontecem conosco. Como lidar com circunstâncias adversas? Como responder quando a vida toma rumos que nós não gostamos? Não é fácil, mas é possível lidar com estas situações de maneira sábia, de maneira cristã, de maneira bíblica. É sobre isso que esse texto nos ensina hoje. Pedro vai ensinar a você e a mim, ou melhor, o Espírito Santo, por meio de Pedro, vai ensinar a você e a mim como lidar com circunstâncias adversas. Pedro está encerrando esta sua primeira epístola. Não é difícil a gente perceber que a epístola propriamente dita termina aqui com esta passagem. No verso 11, nós temos aí uma doxologia que fecha a epístola. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Os 3 versos seguintes são apenas considerações finais e saudações de Pedro aos seus leitores. É claro, é palavra de Deus também. Estou dizendo apenas porque eu estou convencido que a epístola propriamente dita termina aí no verso 11. Chamo a sua atenção também para a conjunção conclusiva no início da passagem que lemos. Veja aí no início do verso 6. O texto começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, então essa conjunção, portanto, está ligando de maneira conclusiva o que Pedro vai dizer com aquilo que ele vinha dizendo antes. Então, o que Pedro vai dizer está ligado com aquilo que ele diz imediatamente antes. Não é difícil a gente perceber isso. No final do verso 5, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que Pedro disse que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Verso 5 aí. Aí, no verso 6, ele diz, portanto, isto é, já que Deus dá a sua graça aos humildes, nós devemos nos humilhar. Mas, irmãos, Pedro não está apenas concluindo aí esta sessão, mas eu creio que Pedro está concluindo a sua carta. Portanto, eu creio que não é errado a gente pensar que essa conjunção conclusiva liga estas palavras de Pedro com todo o corpo da carta. É como se Pedro dissesse assim: por causa de tudo que eu lhes disse nesta carta, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E o que é que Pedro disse ao longo desta carta? Se você tem nos acompanhado ao longo dessa série de sermões, você já sabe que nesta carta, Pedro está se esforçando para ajudar os crentes dispersos na Ásia Menor, que estavam debaixo de perseguição, estavam enfrentando uma pressão injusta. Eles estavam sendo humilhados, eles estavam sendo zombados,
Eles estavam sendo maltratados por causa da sua fé. Por isso, ao longo desta carta, Pedro está ajudando-os a reagirem àquela situação adversa de maneira sábia, de maneira cristã, de maneira bíblica. Então, agora, ele termina a sua carta com uma palavra sobre como proceder naquela situação adversa. E qual é a ordem de Pedro? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então, o que fazer em situações adversas? Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Irmãos, o verbo humilhar, aí no verso 6, está no modo verbal imperativo. Os irmãos sabem que o imperativo é um modo verbal usado para dar ordens, é um comando. Então, Pedro está dando uma ordem a nós aqui. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Mas, além do modo imperativo, a voz do verbo é também importante. O verbo está na voz passiva. Então, a ordem aqui é para submeter-se, sujeitar-se àquela situação, a despeito de ser uma situação adversa. Você vai dizer, mas como assim? Sujeitar-se? Submeter-se a uma situação de humilhação injusta? É isso mesmo. Pedro deixa claro aqui no modo como ele ordena a nós que submeter-se àquela situação não era submeter-se a simplesmente a uma situação adversa. Pedro diz que devemos nos submeter à poderosa mão de Deus. Poderosa mão de Deus é uma metáfora que Pedro está usando aqui para falar daquela situação adversa. Essa metáfora é muito usada no Antigo Testamento para falar do agir soberano de Deus na história em favor do seu povo. Por exemplo, quando a Bíblia narra a libertação do povo de Israel lá do Egito, a Bíblia diz que Deus libertou o seu povo com mão poderosa. Então, mão poderosa é um modo bíblico de falar do agir de Deus em favor do seu povo. Então, Pedro quer que os seus leitores entendam que por detrás daquela situação adversa pela qual estavam passando, está a mão poderosa de Deus. Pedro quer que os seus leitores tirem os olhos das circunstâncias adversas e olhem para além delas. Ele quer que nós vejamos a poderosa mão de Deus governando as circunstâncias adversas nas quais nós nos encontramos. Então, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus significa submeter-se à providência dele, submeter-se ao governo dele, mesmo quando as coisas não vão bem. Normalmente, nós pensamos na providência de Deus quando coisas boas acontecem. Estamos com uma dívida, não sabemos como saldá-la e, de repente, aparecem recursos que a gente nem estava esperando e fala,
Uau, providência de Deus! É verdade. Quando coisas boas acontecem, é a providência de Deus. Mas, nos momentos difíceis, a mão poderosa continua agindo a nosso favor. Mesmo quando coisas ruins acontecem, é parte da providência divina. Mesmo nos momentos difíceis, a mão poderosa de Deus continua atuando. Então, Pedro quer que os seus leitores reconheçam a mão poderosa do Senhor na situação em que eles se encontravam. Pedro quer que eles entendam que aquela situação adversa não estava fora do controle de Deus. A mão poderosa de Deus estava no controle da situação. Portanto, a ordem para humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus significa total dependência do Senhor em meio às perseguições. Total dependência do Senhor em meio às circunstâncias adversas. O que isso significa na prática? Significa descansar, confiar, mesmo quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos. Então, a primeira coisa que Pedro quer que nós façamos quando coisas ruins acontecem é humilhar-nos debaixo da poderosa mão do Senhor. Reconhecer que, para além das circunstâncias adversas, a mão poderosa do Senhor está trabalhando para a sua glória e em favor do seu povo. Mas, irmãos, Pedro sabe que não é fácil enfrentar a situação que os seus leitores estavam enfrentando. Pedro não é um pastor insensível. Pedro sabe que a situação em que os seus leitores estavam tinha um grande potencial para deixá-los ansiosos. Tinha um grande potencial para deixá-los preocupados. A perseguição, a hostilidade, as ameaças debaixo das quais os seus leitores estavam, tinha um potencial para deixá-los ansiosos e perderem o sono. Por isso, veja o que Pedro diz no verso 7. Ele diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, Pedro sabe que a situação tinha um potencial para deixar os seus leitores ansiosos. E é por isso que ele os aconselha: lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades. Notem que é uma referência genérica e ampla, inclusiva, não é? Toda e qualquer ansiedade deve ser transferida para o Senhor. Então, quando coisas ruins acontecem, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e lance sobre ele toda a sua ansiedade. Cada uma das preocupações deve ser deixada nas poderosas mãos do Senhor. Por quê? Pedro diz: porque Ele cuida de nós. Mais uma vez, como é que a gente faz isso de maneira prática? Como é que a gente lança sobre o Senhor as nossas ansiedades? Irmãos, escrevendo
aos Filipenses, Paulo diz claramente que a gente faz isso por meio da oração e da súplica. Em momentos assim, quando as circunstâncias nos afligem, quando estamos numa situação que tem um potencial de nos deixar ansiosos, quando nós nos vemos ameaçados pela ansiedade, devemos lançar sobre o Senhor em oração e súplica a nossa ansiedade. Devemos buscar a Deus em oração e súplica. Devemos admitir diante dele as nossas fraquezas. Devemos falar claramente com ele a respeito dos nossos medos, a respeito das nossas angústias. Devemos implorar o favor dele, a sua graça, crendo naquilo que Pedro diz aqui: ele cuida de vocês. Então, buscá-lo em momentos assim, crendo que ele cuida de nós, significa descansar e confiar na sua palavra, que diz que ele ouve as orações dos seus filhos. Crer que ele se compadece de nós, como um pai se compadece dos seus filhos. Acreditar naquilo que o profeta diz que é mais fácil uma mãe se esquecer do filho que ainda mama do que o Senhor se esquecer dos seus filhos. E acreditar na promessa neotestamentária de que quando lançamos sobre ele a nossa ansiedade, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então você entende o que significa humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda ansiedade? Mas, irmãos, há uma coisa aqui que merece um questionamento. Por que é que Pedro diz que, em lugar de ficarmos ansiosos, devemos nos humilhar? O que humildade tem a ver com ansiedade? Qual é a relação? Qual é a relação entre ansiedade e humildade? Irmãos, talvez você não perceba, mas preocupação, ansiedade é uma forma de orgulho. Talvez você não perceba, mas ansiedade deriva do orgulho do nosso coração. Nós ficamos ansiosos porque nós achamos que devemos e podemos resolver os nossos problemas pela nossa própria força e do nosso próprio jeito. Nós ficamos ansiosos, no fundo, é porque depositamos a nossa confiança em nós mesmos. Isso é orgulho, irmãos. Quando você lança as suas preocupações sobre Deus, você expressa a sua confiança na poderosa mão dele. Você reconhece que ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Então, humilhar-se para não ficar ansioso, humilhar-se é renunciar a qualquer pretensão de resolver as coisas do nosso próprio jeito, na nossa própria força, na nossa sabedoria. Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus significa reconhecer não apenas o seu poder, mas reconhecer a sua sabedoria, reconhecer o seu amor por nós. Ele não apenas é poderoso, mas ele é sábio. E não apenas é sábio, ele ama você. Ele não permitirá a você nenhuma
aflição, nenhuma dor que ele não queira usar para o seu bem e para a glória dele. Ele já provou o seu amor por você, dando o filho dele para morrer no seu lugar. Portanto, ele nunca vai agir com você de maneira cruel. A ação dele sempre será sábia e amorosa, mesmo que à primeira vista não nos pareça. Então, irmãos, Pedro está lembrando aqui aos seus leitores que eles deveriam humilhar-se na presença do Senhor, renunciando qualquer pretensão de tomar sobre os seus próprios ombros a solução da dificuldade que o aflige. Mas, irmãos, eu disse que Pedro é um pastor sensível. Ele não apenas sabe que a situação dos seus leitores tem um potencial para deixá-los ansiosos. E por isso ele os previne do problema. Mas ele também percebe que a situação dos seus leitores não era apenas um potencial para ansiedade, mas era também uma oportunidade para as investidas do maligno. Irmãos, quando coisas ruins acontecem, a tendência é que nós ficamos cheios de amarguras, a tendência é que nós fiquemos ressentidos. E quando nós nos enchemos de amargura, quando nós somos tomados pelo ressentimento, nós nos tornamos presas fáceis de Satanás. A tendência é Satanás aproveitar essas oportunidades para convencer você de que não vale a pena servir ao Senhor. Satanás vai aproveitar essas oportunidades para buzinar nos seus ouvidos, dizendo que Deus não ama você, que Ele não é sábio. Satanás vai aproveitar essas oportunidades para arrastar você para longe dos caminhos do Senhor, convencendo você de que os caminhos do Senhor não são bons. Pedro sabe disso. Por isso ele diz no verso 8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Pedro sabe que quando coisas ruins acontecem, que quando estamos enfrentando adversidades, nós não temos apenas o risco de ficarmos ansiosos, mas de ficarmos ressentidos e nos tornarmos presa fácil do inimigo. É por isso que ele diz, sejam sóbrios, sejam vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, haverá de aproveitar essa oportunidade para afastá-los do caminho do Senhor. Não é essa a tentação que a gente enfrenta? Quando coisas ruins acontecem, a gente não quer orar mais. A gente deixa de vir à igreja. A gente não quer cantar louvores mais. Não é assim que a gente faz? Pedro sabe disso. Ele é um pastor sensível e por isso ele lembra aos seus leitores e a nós também, sejam sóbrios, sejam vigilantes, não é? Fiquem atentos. Mas ele não apenas determina que nós fiquemos atentos, sobriedade, não é? Fique atento.
Ele diz no verso 9, olha o que ele diz. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então não apenas fiquem atentos, mas ele diz, resistam Satanás. Resistam firmes na fé. Irmãos, fé aqui deve ser entendido no sentido mais objetivo do que subjetivo. Fé aqui não é aquela confiança, aquele sentimento de confiança, mas fé aqui é a doutrina do Evangelho. Continuar firme na fé é continuar firme nas verdades do Evangelho. É permanecer em Jesus. É permanecer nas palavras de Jesus. Se permanecerdes em mim e nas minhas palavras, eu permanecerei em vocês. Então, permanecer na fé aqui é permanecer nas verdades do Evangelho. É continuar fazendo o que tem que ser feito. De maneira muito prática. O que é permanecer na fé? É continuar orando mesmo sem vontade de orar. É verdade. Quando não der vontade de orar em momentos assim, ore a respeito da sua falta de vontade de orar. É um bom assunto para você falar com Deus. Diga, Senhor, eu não tenho nenhum desejo de orar. Me ajuda, não é? Então, ore a respeito da sua falta de vontade. É participar da adoração do povo de Deus mesmo sem vontade. É fazer o bem mesmo sem vontade. Esta é a maneira, permanecer firme na fé, é a maneira de resistir o diabo, segundo essa passagem. Curioso, não é? A resistência ensinada por Pedro aqui não é uma resistência mística. Não é dizer, está amarrado. Não é assim. É continuar obedecendo. Continuar fazendo o que tem que ser feito. Continue cantando os louvores do Senhor. Continue orando ao Senhor. Continue se esforçando para amar as pessoas, para fazer o bem. É assim que se resiste Satanás. E Tiago diz que quando você faz isso, Satanás foge de você. E ainda no verso 9, Pedro diz, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Irmãos, a tendência é quando a gente está passando por dificuldades, está enfrentando lutas, é achar que só a gente sofre nesse mundo, não é? Tem essa tendência de achar. Pedro, então, está dizendo aqui, irmãos, essa é a vida cristã normal. Essa é a vida cristã normal. É isso que Pedro está dizendo aqui, não é? Ele lembra aos seus leitores que é a vida cristã normal. A oposição que os leitores de Pedro estavam enfrentando era parte da vida cristã normal. Pedro quer que eles entendam que eles não pertencem mais a este mundo. Aliás, Pedro, várias vezes, depois você releia a epístola, várias vezes Pedro os chama de peregrinos, de forasteiros. Portanto, é natural que vocês sejam incompreendidos por esse mundo, vocês não pertencem mais a esse mundo.
É natural que vocês sejam hostilizados. Irmãos, nós não pertencemos mais ao domínio de Satanás. Ele não é mais o nosso mestre. Satanás agora é nosso oponente. Portanto, ele haverá de buscar a nossa destruição. Antes não havia conflito. Pois antes nós seguíamos o curso desse mundo, antes nós fazíamos alegremente a vontade do príncipe da potestade do ar, mas agora não. Agora ele é opositor. Agora há conflito, porque você não segue mais o curso deste mundo, agora você serve a Cristo. Portanto, é natural que o diabo invista contra você. E Pedro diz: você não é o único que passa por isso. Essa é a experiência de todo crente. A vida cristã é uma batalha, é guerra. Eu acabei de ensinar isso para as crianças. Então, Pedro lembra aqui aos seus leitores que não estava acontecendo nada de extraordinário com eles. Que esta é a vida cristã normal. E para terminar no verso 11, ou melhor, no verso 10, Pedro faz aí uma bendita promessa. Olha a promessa do verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Que promessa maravilhosa. Irmãos, nenhum de nós tem qualquer chance de vencer o pecado na nossa própria força. Nenhum de nós tem qualquer chance de resistir às atrações e o fascínio do mundo na nossa própria força. Nenhum de nós tem poder para subjugar o diabo por nós mesmos. Se dependesse da nossa própria força, nós não permaneceríamos crentes. Aliás, nem sequer teríamos nos tornado cristãos. Mas como diz Pedro, foi Deus ou o Deus de toda graça, essa qualificação é interessante. Não é apenas o Deus da graça, foi graça. É o Deus de toda graça que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Foi Deus que em Cristo chamou você, por causa da graça dele, para você ser um participante da glória dele. Em outras palavras, a sua salvação não depende de você. Então, mesmo que você tenha que sofrer um pouco, mesmo que Satanás faça investidas contra a sua vida, mesmo que o mundo o pressione, zombe de você, mesmo que a sua própria natureza pecaminosa milite contra a sua salvação, diz Pedro aqui, Deus mesmo vai aperfeiçoar você. Deus mesmo vai firmar você. Deus mesmo vai fortificar você. Deus mesmo vai fundamentar você. Quando coisas ruins acontecem, quando a vida toma um rumo que a gente não gosta, quando circunstâncias adversas surgem, o que eu faço? Pedro diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor.
Saiba que, para além das circunstâncias, a mão poderosa do Senhor está trabalhando a seu favor. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor. É claro, quando circunstâncias ruins acontecem, a gente fica ansioso. Aí Pedro diz: lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Ele tem cuidado de você. É claro, quando coisas ruins acontecem, a gente fica ressentido, com raiva, e o diabo pode aproveitar essas oportunidades. Então Pedro diz: fique atento. Resista-o firmemente na fé. Continue fazendo o que tem que fazer. Permaneça no Evangelho. E ele diz: ainda que você tenha que sofrer por um pouco, o Senhor mesmo vai firmar você. O Senhor mesmo vai aperfeiçoar você. O Senhor mesmo vai fundamentar você. Permaneça firme nas promessas do Senhor.